Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe e hoje eu estou com Laura Murta e nesse episódio a gente vai falar sobre inteligência artificial sendo utilizada para auxiliar na identificação da agressividade de tumores. Isso tem um papel importante na escolha de tratamentos mais eficazes e precisos para os pacientes. Lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. E ao fim desse episódio, você também pode acompanhar o Momento de Saúde 360 oferecido pela Blue Plano de Saúde. É um espaço para a gente discutir inovação, humanização do cuidado e tecnologia. Assista agora um trecho dessa entrevista que você pode assistir completa no fim desse episódio. E as pessoas vão ficando satisfeitas com a operadora e passando para outra. Então a gente foi verificando esses momentos, mas a grande sacada é que a Blue entrou com a rede inovadora e ofereceu para essas pessoas que estavam movimentando as suas carteiras o mesmo produto com as mesmas condições e com a média de preço de até 25% mais barato. A Blue, por ser uma empresa nova, a gente não tinha um parque judicial pesado, não tínhamos dificuldades, nós não estávamos alavancados em bancos, de nada disso. Então, assim, a maioria das operadoras, elas embutem o custo de toda uma vida, que elas estão pagando os problemas operacionais. E nós somos uma empresa muito nova. Então, como nós não tínhamos esse custo agregado, nós andamos livre e solto. Nos últimos anos, a inteligência artificial tem se destacado como aliada promissora na oncologia. Para oferecer tratamentos mais eficazes, é essencial entender não apenas o tipo de tumor, mas também a sua agressividade, que é a sua capacidade de proliferar e metastatizar. Ferramentas de inteligência artificial, especialmente os modelos de aprendizado de máquina e redes neurais profundas, estão sendo treinadas em grandes bases de dados genômicos, proteômicos e de imagem para tentar prever essas características com rapidez e precisão. Esse avanço traz esperanças de personalizar tratamentos e melhorar o prognóstico de pacientes com estágios críticos da doença. Agora a gente vai revisitar uma pesquisa do MIT e trazer novidades recentes sobre o tema. Em 2022, uma equipe do MIT, em colaboração com o Massachusetts General Hospital, apresentou um modelo de aprendizado de máquina capaz de classificar tumores de origem desconhecida. O algoritmo analisava padrões de expressão gênica e os relacionava à trajetória de desenvolvimento celular embrionário. Com isso, foi possível identificar tumores até então considerados indetermináveis, auxiliando médicos na escolha de terapias mais precisas. Essa pesquisa abriu portas para uma nova fronteira, que é usar a inteligência artificial para desvendar as características mais sutis do câncer, incluindo a sua agressividade, algo que hoje ganha ainda mais força com a incorporação de outros tipos de dados, além dos genômicos. Desde então, novos avanços têm ampliado o alcance da inteligência artificial na oncologia. Em 2024, pesquisadores do MIT demonstraram um modelo capaz de prever o risco de progressão de tumores de mama em estágio inicial para formas invasivas, ajudando a evitar tratamentos excessivos. Em 2025, estudos multicêntricos mostraram que algoritmos aplicados a exames de imagem, como a ressonância magnética multiparamétrica, conseguem prever a agressividade do câncer de próstata com mais precisão do que os métodos convencionais. E mais recentemente, novas linhas de pesquisa vêm explorando dados proteômicos, isto é, dados relacionados às proteínas expressas pelos tumores como marcadores ainda mais promissores para predizer a agressividade. O ProTSI é o índice que utiliza dados proteômicos para avaliar o grau de stemness, que seria a semelhança de células tumorais com células-tronco, que tendem a ser mais resistentes e agressivas. O ProTSI já demonstrou potencial em tumores cerebrais, como os gliomas, e pode se tornar uma ferramenta fundamental para indicar quais pacientes precisarão de terapias mais intensivas. Essa abordagem representa um passo além da genômica, mostrando que a proteômica aliada à inteligência artificial pode revelar aspectos cruciais da biologia tumoral, trazendo impactos diretos para a prática clínica no futuro próximo. Bom, então a gente trouxe alguns exemplos de inteligência artificial aplicados na área da oncologia, mas para explorar um pouco mais esse tema, a gente convidou Renan Simões. Renan, que é farmacêutico e bioquímico, tem mestrado em biociências e biotecnologia e é doutorando com foco em oncologia e métodos de bioinformática na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Renan, um prazer recebê-lo aqui.
Obrigado, prazer é meu. Agradeço novamente pelo convite. Sempre bom a gente divulgar a nossa pesquisa e os nossos achados na ciência, né? Renan, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco, explicasse para quem está aqui acompanhando a gente como funciona o PROT-SI e de que maneira é utilizado esses dados proteômicos para prever essa agressividade tumoral. O nosso modelo, que é o PROT-SI, né? Ele é construído a partir de um algoritmo de aprendizado de máquina, que a gente chama de algoritmo de uma classe, que ele é responsável por, a partir do input que você coloca, ele construir uma matriz de assinatura do que você está vendo ali. Então, para isso, a gente usou células tronco pluripotentes, porque a gente queria medir o enriquecimento, o quanto uma massa tumoral tem ali dentro dele, ou quanto se parece com o fenótipo proteômico de células tronco, porque isso é uma hipótese que está sendo bem validada e bem comentada na área da oncologia, que a presença de células tronco tumorais dentro de um tumor pode tornar ele mais agressivo, resistente aos métodos tradicionais de tratamento que a gente tem hoje em dia e ter um potencial metastático maior. Então, esse modelo nosso foi construído a partir dessas células tronco tumorais, principalmente os dados de proteômica, que é a unidade funcional, né, das nossas células, a fim de gerar esse score, que é o PROT-SI, e medir o quanto de células tronco tumorais deve ter, potencialmente ter dentro daquele tumor, e correlacionar com os dados clínicos do paciente, a fim de talvez medir um potencial de agressividade, de resistência e metástase desses tumores. Agora, até para a gente entender um pouco mais, Renan, por que a proteômica ela pode ter vantagens em relação aos dados genômicos ou até mesmo os dados de imagem, quando a gente fala de agressividade do câncer? Excelente pergunta. Por que a gente decidiu trabalhar com os dados de proteômica, né? São vários motivos, na verdade. Primeiro que a proteína é a nossa unidade funcional, são as unidades funcionais do nosso corpo, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com RNAs mensageiros, a transcriptômica ou expressão gênica, que a gente fala, a gente está vendo o potencial de expressão das proteínas nas nossas células, no nosso organismo, né? Então, é o que sai, a mensagem que vai sair do nosso DNA, e depois vai ali, através dos mecanismos celulares da nossa célula, codificar essas proteínas que elas sim vão ter ação no nosso organismo, sejam funções estruturais, funções enzimáticas. Então, a gente medindo esse score de Stamines, ou de tronquicidade, através do PROT-SI, pelas proteínas, a gente consegue acessar diretamente a funcionalidade, as moléculas responsáveis por atuação funcional nas nossas células. Ela tem um pouco de vantagem por isso, em relação aos métodos genômicos de expressão gênica. Em relação ao uso de imagens, é claro que as imagens têm um viés humano muito importante, porque depende do olho humano e da experiência dos médicos, patologistas, histologistas, para identificar a agressividade e a displasia que tem naquela massa tumoral. São algumas vantagens, mas claro que é sempre muito importante, o nosso objetivo não é substituir os métodos dos médicos, a presença dos médicos, o diagnóstico de imagem, né? E sim trabalhar em conjunto, fornecer uma ferramenta que possa auxiliar os patologistas e auxiliar no diagnóstico e no uso de imagens para ter um melhor prognóstico, diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Além disso, como farmacêutico, é muito importante a gente ter uma noção de como está a expressão e quais proteínas estão correlacionadas com essa atividade tumoral, porque as proteínas que são os principais alvos dos medicamentos que a gente tem inibidores enzimáticos, inibidores de proteínas e diversas atividades das proteínas no nosso organismo. Então, a gente encontrando proteínas específicas, a gente consegue propor novos alvos terapêuticos ou utilizar medicamentos que já existem, que a gente chama de reposicionamento de drogas, né? Utilizar medicamentos que já estão descritos para atuar naquelas proteínas e tentar conter um pouco dessa agressividade tumoral e esse potencial metastático desses tumores. Agora, Renan, você trouxe um ponto importante, que é essa questão de ser algo complementar ao que já vem sendo feito pelos médicos, né? E aí eu queria te perguntar, com relação a essa implementação, se existem desafios, né, de implementar o PROT-SI na prática clínica mesmo, com os médicos e, inclusive, pensando na questão de tumores, especialmente os tumores mais complexos como os gliomas. Excelente pergunta também. A aplicação em si, como a gente fala, ela é uma pesquisa, esse trabalho nosso ele é mais uma pesquisa de base, né? Ela não é uma pesquisa tão facilmente, os resultados os achados que a gente tem no nosso trabalho, eles não são tão diretamente aplicados assim aos pacientes, né? Na questão
Diretamente, né? A gente precisa de mais testes, é lógico, né? A gente fez toda uma revisão da literatura, propôs novos alvos de medicamentos, propôs esse método para auxiliar no diagnóstico e acompanhamento dos médicos. Acho que principalmente para tumores muito complicados, por exemplo, os gliomas, junto com os tumores de pâncreas, por exemplo, e entre outros tipos tumorais, eles são caracterizados por não ter uma massa homogênea do tumor dentro dos pacientes, dentro de cada um dos pacientes, né? Não entre os pacientes, mas sim dentro de uma mesma massa tumoral, existem diferentes perfis de células tumorais. Então, é claro que a gente tem essa dificuldade de quantificar e medir através do PROT-SI. É complicado a gente medir uma massa tumoral heterogênea, né? Então, para alguns tipos tumorais, de fato, isso é um pouco mais complicado, mas é claro, isso é uma limitação que a gente vai trabalhando aos poucos, vai fazendo mais análises, mais pesquisas, a fim de identificar com mais clareza. A nossa ideia é tentar propor, como eu falei, novos alvos terapêuticos. Também existem diversas pesquisas de análise de células tumorais circulantes, DNA tumoral circulante, que pode ser acessado através de análises de exame de sangue, por exemplo, menos invasivas aos pacientes. Então, a gente ainda está um pouco distante dessa aplicação direta, mas esse trabalho nosso, uma das funções principais dele é servir como um atlas, para que diversos pesquisadores que trabalham, que têm uma atividade mais específica sobre alguns tipos tumorais que eles trabalham, terem esse guia do que os achados que a gente teve nas nossas pesquisas, nos nossos resultados aqui no nosso laboratório, estão coincidindo com o que eles acharam lá sobre esse tipo tumoral? Essas proteínas que a gente encontrou, eles também encontraram lá? Então, ele serve principalmente de base para aperfeiçoar os estudos mais específicos sobre os tipos tumorais que a gente analisou, e também propor novas teorias, entender melhor como funciona o processo oncogênico, caracterizar melhor essas células tronco tumorais. Então, é uma pesquisa que os achados e os resultados geram bastante embasamento para quem trabalha com diversos tipos tumorais diferentes e que, eventualmente, serão diretamente aplicados tanto no hospital quanto aos pacientes. E como é que o PROT-SI poderia apoiar as decisões médicas, né? Tanto ajudando a evitar o uso de tratamentos excessivos ou que a gente já saberia que não teria o resultado, ou até de uma forma contrária, né? Ajudando ali o processo de tomada de decisão para um tratamento que fosse até mais agressivo num primeiro momento, de uma forma mais precoce. Perfeito. Essa pergunta ela se relaciona com o que a gente falou dessa interação com esses métodos de diagnóstico molecular, que estão sendo cada vez mais utilizados, né? A gente entende moléculas, mutações, expressão de proteínas ou genes específicos que auxiliam no diagnóstico e dos médicos e no acompanhamento desses pacientes, tanto como biomarcadores, marcadores de agressividade, de potencial metastático, né? Então, a ideia é que, na hora da estratificação do diagnóstico desse paciente, ele é separado, por exemplo, através das imagens e graus de agressividade. Alguns tumores, por exemplo, os gliomas, eles têm o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Quanto maior o grau, maior a agressividade desse tumor. E para alguns tipos tumorais, o tratamento é diferente, sendo muitas vezes um tratamento mais agressivo para os tumores que já são diagnosticados em graus maiores, um tratamento um pouco menos agressivo, mais controlado para tumores de graus mais baixos. Então, a ideia é que, em conjunto com o diagnóstico e a visão dos médicos, patologistas e histologistas, a gente consiga auxiliar nessa estratificação, nessa classificação do paciente, do tumor do paciente, logo no diagnóstico. Então, junto com essa leitura das imagens, do que a gente já tem dos diagnósticos hoje, seria um complemento para realmente validar. Olha, a gente está vendo isso daqui nas imagens, mas esse índice gerado pelo PROT-SI está dizendo que esse tumor é mais agressivo. Talvez a gente deva repensar um pouco o tratamento? Como eu disse, precisamos de mais validações, testes clínicos, com uma coorte maior de pacientes, mas a ideia é que seja esse método complementar. Se ele está dizendo que existe uma população de células tronco tumorais maior naquele tumor, talvez esse tumor seja um pouco mais resistente aos tratamentos convencionais, às doses convencionais que a gente tenha. Então, pode ser um fator que ajude o médico e quem vai trabalhar ali em acompanhamento com esses pacientes a repensar na dose, no tipo do tratamento, a fim de evitar um tratamento muito agressivo para um paciente que talvez não tenha um tumor tão agressivo, ou é ao contrário, como você disse, um paciente que tem um tumor mais agressivo já precise logo de iniciar um tratamento um pouco mais agressivo, mais forte, para conter e evitar que ele tenha mais complicações, né, no futuro. Renan,
O PROT-SI, ele foi treinado, né, digamos assim, com base em bases de dados internacionais, né? Enfim, eu estava lendo, inclusive, que foi com base no CPTAC, né, que é o consórcio de pesquisa criado e financiado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. E aí eu queria que você explicasse para a gente que tipo de validação ou de adaptação foi necessária para que isso refletisse o que a gente encontra aqui na nossa realidade no Brasil. Foi necessário algo desse tipo? Como que foi feito esse trabalho nesse sentido? Perfeito. A coorte de dados que a gente tem, ela é mundial, a gente pode dizer assim, não existem pacientes apenas nos Estados Unidos, embora exatamente como você falou, né? Tanto o CIPTEC quanto as amostras geradas, elas venham majoritariamente de estadunidenses e pacientes europeus. É uma questão muito importante, porque a geração de dados moleculares, a geração de um banco de dados robusto do perfil não só de tumores, né, mas do perfil genômico e de expressão de proteínas da população brasileira, não é tão amplamente feito hoje em dia, né? Nós temos algumas iniciativas muito interessantes, por exemplo, o Genoma SUS, que é uma iniciativa que está sendo feita agora, está tendo um sequenciamento e uma análise genética de uma grande parte da população brasileira, de diferentes regiões, diferentes estados, e realmente isso não foi feito no nosso trabalho, porque a grande maioria dos dados que a gente analisou não são dos pacientes brasileiros, mas realmente é muito interessante, né? Porque o genótipo, o perfil de expressão de proteínas e até alguns perfis específicos, né, genéticos da população brasileira é completamente diferente da população estadunidense, da população europeia, africana, asiática. Então é importante sim a gente gerar mais dados, ter uma coorte brasileira robusta, para que a gente possa posteriormente validar e aplicar com foco, claro, na população brasileira, gerando melhor expectativa de vida, melhor acompanhamento desses pacientes. É importante ressaltar que dentro da própria população brasileira, a gente não é um perfil homogêneo, né? Existem diferentes perfis genéticos dentro da própria população brasileira. Se a gente for comparar algumas populações da região amazônica, por exemplo, é completamente diferente das populações do Sudeste que a gente tem. Então, esse é um termo que está sendo bem utilizado também recentemente, que é a medicina de precisão, né? Que é a gente entender, de fato, como é o organismo de cada uma das pessoas, como aquela condição, por exemplo, o câncer, afeta aquela pessoa, como que aquilo pode ser diferente de outros perfis populacionais, para que a gente possa ter um acompanhamento e um tratamento mais específico e mais eficaz para aquela pessoa, né? Para aquele paciente em questão. Muito bom. E pensando em futuro, quais são os próximos passos do PROT-SI? Excelente pergunta também. Como eu disse, o nosso trabalho ele é pan-câncer, que a gente fala. Então, a gente decidiu criar esse modelo de assinatura com células-tronco pluripotentes saudáveis, porque a gente não pode pegar uma população para treinar um modelo, uma população de células, que seja específica de um tecido, por exemplo, né? Fica difícil a gente treinar um modelo, por exemplo, com células-tronco pancreáticas para aplicar em tumores de câncer de mama, câncer de próstata ou leucemia, que seja. Então, no meu projeto de doutorado agora, eu estou fazendo assinaturas tumores específicas. Então, a gente fez essa assinatura pan-câncer para aplicar e procurar proteínas em comum expressas entre diferentes tipos tumorais, para a gente entender um pouco melhor como funciona esse perfil de expressão proteico nos tumores em geral e procurar coisas em comum. E agora eu estou trabalhando em cima de uma assinatura de células tronco tumorais específicas para o tumor pancreático ductal, o adenocarcinoma ductopancreático. Então a ideia é essa, a gente viu que existem algumas coisas em comum entre diferentes tipos tumorais, e agora a gente está focando em assinaturas específicas para cada um dos tipos tumorais, para que talvez isso seja mais específico para tratar os pacientes desses tipos tumorais individualmente. Como eu disse, né, essa questão da medicina de precisão, a gente procura algumas coisas que são compartilhadas entre todos os tumores, depois a gente vai olhando cada um por um, de maneira mais específica, a fim de propor novas drogas, novos biomarcadores e novos tratamentos que sejam mais eficazes e tenham uma expectativa de vida melhor para esses pacientes. Legal. Bom, Renan, queria muito agradecer a sua participação. Acho que foi super bacana poder escutar você contando sobre essa inovação, né, se é que a gente pode falar assim, dentro desse contexto de tratamento de paciente oncológico. É sempre bacana a gente escutar o que a gente tem já disponível, né? E eu acho que mais do que isso, como você disse, já existe algo estabelecido, mas tem
muito o que acrescentar ainda com os trabalhos futuros que vocês estão planejando seguir aí dentro desse contexto. E o principal, que eu acho que é uma mensagem que é importante da gente trazer aqui novamente, que você trouxe durante a sua fala, que é algo que é complementar ao que já existe hoje, mas com um potencial muito grande em auxiliar na escolha do melhor tratamento para o paciente e, sem dúvida, isso pode trazer melhorias de qualidade de vida, enfim, pensando sempre no paciente em si. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço de novo o convite, estou à disposição para caso queira entrar em contato. É sempre bom divulgar nossa pesquisa, nossos resultados, sempre com foco na melhor qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigado de novo pelo convite e agradeço. Obrigada. Queria agradecer também você que nos acompanhou até aqui, lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Você pode acompanhar também outros conteúdos dentro dessa vertical, é só acessar www.mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e a gente espera você. Até lá! Esse é o Momento Saúde 360 oferecido pela Blue Plano de Saúde. Esse é um espaço que você sabe que a gente usa para falar, discutir sobre tecnologia, inovação, humanização, o planejamento de uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. Eu sou Caruna Belin, repórter de saúde da MIT Technology Review Brasil, e converso hoje com o presidente da Blue, Lorival Araújo. Lorival, olha só, quando a gente olha para uma rede comercial bem sucedida, né, na área da saúde suplementar, tem um segredo? Tem sim. E o segredo, ele pode ser aberto. Nós vasculhamos o Brasil de ponta a ponta para entender quais eram as dores de cada estado. E aí a gente entendeu que cada estado tem uma dor, de fato. Então você tem os estados do Nordeste, que tem o comportamento, vocês têm o grande eixo, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, alguns estados nós trabalhamos sempre com a tecnologia, com velocidade, mas eu acho que o grande segredo nosso é que eu vim da área comercial, eu sempre fui vendedor, né? Não tenho vergonha de falar, eu fui vendedor todo mundo sabe. Então eu acho que o grande segredo da área comercial é ter um presidente que ele foi para cima do palco. Então, diferente da maioria das operadoras que dão seu produto, esperam os vendedores fazerem sua parte, trazer o resultado para casa, eu viajei para 22 estados, fizemos lançamentos incansáveis, criamos um grupo de seguidores, fizemos lives que bateram 44 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então a Blue foi um fenômeno. Mas eu digo isso porque a gente não só fazia os lançamentos, como no final eu ficava, no final da saída, apertando a mão de um por um. Isso correu o Brasil inteiro, criei carisma, a minha equipe me deu um apoio fantástico. Então eu acho que o que a Blue tem é uma veia comercial muito forte. Aqui eu falo o seguinte, aqui não tem Tasso Oliveira, não tem Carlos Araújo, não tem João Carlos. Aqui é Lorival Vendas, Isaías Vendas, Tasso Vendas, Fernando Vendas. Então, nossa empresa é uma empresa de vendas. E como preparar as equipes para ter esse olhar diferencial da inovação? Para vender esse olhar, né, conquistar o... Para vender. Na realidade, já existe uma grande demanda reprimida. As pessoas hoje estão trocando seus planos de saúde. Existe uma pesca no aquário. Não existe venda de novos planos de saúde. A gente tem uma média de 22, 23 mil vidas e as pessoas vão ficando insatisfeitas com a operadora e passando para outra. Então a gente foi verificando esses momentos, mas a grande sacada é que a Blue entrou com a rede inovadora e ofereceu para essas pessoas que estavam movimentando as suas carteiras o mesmo produto com as mesmas condições e com a média de preço de até 25% mais barato. A Blue, por ser uma empresa nova, a gente não tinha um de parque judicial pesado, não tínhamos dificuldades, nós não estávamos alavancados em bancos, de nada disso. Então, assim, a maioria das operadoras, elas embutem o custo de toda uma vida, que elas estão pagando os problemas operacionais. E nós somos uma empresa muito nova. Então, como nós não tínhamos esse custo agregado, nós andamos livre e solto. Eu costumo dizer, eu ouvi uma vez de um corretor, ele definiu a Blue para mim, não tirei isso da minha cabeça, isso igual a boa sedutor. Isso é muito. E uma vez captado, né, esse mercado datado hipotativo, captado esse beneficiário, esse cliente, que fidelizar? Não existe a fidelização, porque existem as faixas de fidelização. Você tem um estudo de mercado, você tem uma parte aí que você perde 30% a 40%, você vai perder isso aí ao longo do ano. Então, por isso ele é desafiador.
porque hoje os próprios marcos da Agência Nacional de Saúde permite que as pessoas paguem plano de saúde em uma, e depois queiram melhorar um produto e vão para outra já com todas as suas carícias compradas, já quitadas. Então hoje é muito difícil, por exemplo, no varejo, que é o PME e também com adesão, você segurar as carteiras por muito tempo. Diferente, mais um pouco, dos PJs+, que aí sim você consegue fidelizar por anos a fio as empresas, a partir de um bom monitoramento, segurar a taxa de sinistralidade, que as empresas não suportam grandes pagamentos. Então, tudo é muito cuidadoso na área da saúde. Qualquer descuido é um apagão. Obrigada mais uma vez, Val. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais um Momento Saúde 360. A gente se encontra no próximo. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.